Olá, que bom que você está aqui com a gente na TV Novo Tempo. Esse é o programa Vida e Saúde, um programa que vai transformar a sua vida. Claro que você precisa fazer algumas mudanças, mas a gente está aqui para te apoiar, para te dar dicas, informações preciosas que vão fazer você querer mudar de atitude. Eu falo aqui da Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço tão gostoso, olha, tem barulho de passarinho, a gente tem aqui ao fundo um laguinho muito gostoso, muito inspirador. Tudo isso promove saúde. Na verdade, a gente sabe que são oito os recursos naturais deixados por Deus para que você e eu tenhamos mais saúde. E hoje a gente vai falar de um desses 8 remédios, que é a alimentação equilibrada. Eu estou aqui com duas queridíssimas que já participaram com a gente, as duas são nutricionistas. Tem aqui a doutora Maria Leonice, tem aqui a Michele também, que é nutricionista. E eu quero saber de vocês. Por que a alimentação equilibrada é considerado um dos remédios naturais? Bem, o corpo, para ele crescer, viver, para ele ter um reparo, para ele envelhecer, Deus criou o alimento para essa máquina, para esse corpo, para esse sistema todo que gera um organismo no total. Então, ele é um dos recursos criados por Deus para que a gente possa viver melhor. Então, equilibrar a nossa comida significa você ser um responsável por essa máquina que Deus deu na tua mão para tu zelar por ela. Agora, doutora, é o seguinte, tem gente que fala assim, eu já como super bem, eu gosto de coisas saudáveis e tal, mas ao mesmo tempo carreguem algumas coisas que são saudáveis. A alimentação equilibrada, o que seria? Seria me abster daquilo que não é bom e comer aquilo que é bom sem limites? Ou existe uma fórmula melhor da gente entender essa alimentação equilibrada? Então, comer o que é bom depende do conceito de cada um, mas na verdade o conceito primário é você saber que não falte nutrientes e que esses nutrientes sejam os melhores na forma de saúde, né? Porque às vezes eu posso ter um conceito do que é bom e não ser o bom para o meu corpo. Então eu preciso rever o meu conceito e querer colocar o equilíbrio, né? O equilíbrio nos nutrientes, o equilíbrio no preparar, o equilíbrio no comer, na quantidade, que hora comer, que quantidade de vezes eu tenho que comer no dia. Então tudo isso faz parte de um equilíbrio, mas não pode faltar nutrientes. É isso aí. Michele, a gente sabe que as 3 refeições que a gente deve fazer ao dia, elas devem ser bem balanceadas. Mas qual é a refeição que a gente deve se preocupar mais durante o dia? Bom, sem dúvida o café da manhã, né? Porque através da alimentação saudável no café da manhã, você vai estimular o seu organismo para funcionar o restante do dia. E no café da manhã que você vai ter a principal refeição para ter energia também para o restante do dia, né? Tá. Tem muita gente que fala assim, Teru, vocês falam que não é bom tomar café, não é bom tomar chá preto. Como é que eu faço? O que eu tomo no café da manhã? Você tem a sugestão de um cardápio, ou algumas sugestões que a gente pode alternar durante a semana que vão formar um bom café da manhã? Bom, é bom que a pessoa inclua cereais, o pão, até mesmo integral, de preferência, né? Iogurte, a fruta. Então, ele vai conseguir um equilíbrio nessa refeição. Gente, a Michele trabalha lá no NASP Campus Engenheiro Coelho e ela me disse que tem um dia da semana que é o café da manhã que é mais frequentado. O NASP alimenta cerca de 1.500 pessoas diariamente durante o período letivo. E no café da manhã, em torno de 700 pessoas mais ou menos vão para o café da manhã. No dia do açaí, a coisa muda. Sim, é o dia que os alunos mais gostam, né? Então é a terça-feira. Na terça-feira pode ter certeza que a frequência aumenta, porque os alunos vão em busca do açaí. Agora, eu nunca tinha pensado, por exemplo, doutora Maria Leonice, no açaí no café da manhã. Então, isso mostra que a gente precisa ser mais criativo. Sim, criativo, ter variedades, ir descobrindo, não deixar a alimentação como algo relapso. Monótono, eu não vou me interessar por ele, não, eu tenho que partir como algo importante da natureza para a minha vida,
para o meu envelhecimento, eu preciso deixar incrementar, modificar, né, mesclar. E o açaí é algo assim que são pesquisas mais recentes, né, muito descoberto. E ele colabora não só no fator energético para o corpo, como ele também tem gorduras e gorduras saudáveis, e ele ajuda a fator das antocianinas, né, que ele tem na coloração. Mas o que é bem bacana é que ele aumenta o colesterol bom. Olha E ele só. ajuda a diminuir o colesterol ruim, o LDL. Agora me fala uma coisa, tem gente que pega o açaí, aquela delícia, aquela pasta já pronta para consumir, bota lá um leite em pó, um leite condensado. O açaí vai perder, paçoca, né? Paçoca até que é bom, mas o açaí vai perder um pouco dessas funções dele? É que nessa mistura, o bom mesmo do açaí seria, a pesquisa inclusive feita, que foi feita lá na Universidade Federal do Pará, mostra que ele tem que ser consumido sem mistura. Sem nada, nem fruta. Como é que vocês servem lá no NASP? Geralmente a gente bate com alguma fruta, alguma coisa, mas para poder estimular o consumo, porque ele tem aquele gosto característico, né? Então, como a gente tem uma faixa etária, que morango, são alunos, banana, tem entre adolescência, então é uma coisa de forma mais natural, mas que estimule a aceitação dos alunos. Então, isso é muito bom. Então, misturar com gorduras, tipo do leite condensado ou do leite integral, não é o tão recomendado, não é a melhor recomendação. Mas uma fruta, que nem ela falou, para estimular, aí já é um pouco mais aceitável, porque ele é uma fruta, né? O açaí é uma fruta, mistura com outra fruta. E assim, faz a pessoa aceitar melhor. Mas na região norte, que nem eu trabalho na Clínica Revive, e lá a gente recebe muitos pacientes que eles são acostumados a tomar açaí de manhã, de tarde e de noite. Agora, com certeza você já ouviu um comentário que de manhã a gente deve comer como um rei, e as duas aqui, que são experts no assunto, estão concordando, a gente tem que forçar mesmo essa refeição, reforçar. Almoço como um príncipe e no jantar como um mendigo, como um camponês. Como que a gente pode compor um bom almoço? Eu queria que a Michelle falasse pra gente. Bom, o almoço. O prato ideal seria formado pelo quê? Os alimentos que nós chamamos de... Nós temos alguns grupos, então seriam os alimentos construtores, os energéticos e os reguladores. Então, o que são os reguladores? São as hortaliças, então os legumes, então esses seriam os reguladores. Os construtores seriam a parte de oleaginosas. Então assim, as pessoas elas confundem, oleaginosas, leguminosas, o que são, perdão. Então as leguminosas são o grupo das oleaginosas, leguminosas é diferente de legumes. Então seriam os grupos dos feijões. E também a fonte de carboidrato, que seriam os energéticos. Aí tem aquela coisa assim, mas então eu posso comer um macarrão, um arroz? Porque tem gente que entra naquelas dietas e fala assim, olha, eu vou comer só uma salada e uma proteína. Uma fonte de proteína, normalmente uma proteína animal, porque essas dietas elas acabam induzindo a pessoa a ficar longe do carboidrato. Sim. O que vocês acham desse tipo de dieta? Bom, a base da alimentação, a principal fonte de energia é o carboidrato. Para a gente ter energia, a gente precisa do carboidrato. Então, assim, a gente pode trabalhar com a quantidade. Isso. Então, por exemplo, é ideal que você tenha uma porção de carboidrato no almoço. Então, qual seria? Você pode fazer essas jogadas. Eu tô comendo a porção do macarrão, então eu não vou comer o arroz. Eu tô comendo o arroz, então eu vou misturar o arroz com uma leguminosa. Balancear isso. E vou tirar o macarrão. Agora, doutora... Tem pessoas que passam muito tempo, mês até, sem comer carboidrato. Aí é o que eu quero, então, dar um alerta, porque quem vai fornecer energia para o corpo e energia para o coração, fazer isso aqui... Bombar... E o pulmão inflar, vai ser o carboidrato. Se ele tira, provavelmente, com o passar do tempo, muito tempo sem o carboidrato, ele vai perder a força desse sistema, desses órgãos. Quando eu encontro alguém que está fazendo esse tipo de dieta, a minha pergunta é sempre assim, como é que você está se sentindo? Você não está se sentindo desanimada? E algumas pessoas me dizem que ficam até deprimidas. Elas não usam o termo "tô deprimida", mas falam, estou me sentindo meio depressiva. Porque eu acho que justamente essa falta do carboidrato, essa falta de energia, dá uma baixa. Sim. E assim, o corpo ele fica, a célula
ela fica esfomeada, torna uma fome daquele nutriente. Uma hora ou outra a pessoa vai comer exageradamente para compensar aquela fome intrínseca celular. E aí eu encontrei pessoas já, amigos, que fizeram esse tipo de dieta por muito tempo e olha o que aconteceu. A pessoa despertou uma espécie de, se ela come qualquer tipo de carboidrato, ela engorda muito mais do que anteriormente. Como se, eu não sei se isso é verdade, como se a célula ficasse assim, desesperada por aquele nutriente, no caso do carboidrato, e armazenasse tudo. Ela não gastasse, porque ela tem medo de que vai ficar sem aquele nutriente. É verdade isso? Peru, é interessante de pensar que toda restrição leva à compulsão. Então, tudo aquilo que você restringe muito, uma hora você vai levar à compulsão. Então, se você se priva muito daquele nutriente, daquele alimento, você perde o controle. Você passa a perder o controle daquilo que é a quantidade certa, porque o seu organismo nunca recebe aquilo. Olha, a alimentação equilibrada realmente é uma bênção. Quando a gente faz o bom uso dos alimentos, quando a gente aprende a comer bem, quando a gente aprende a comer de maneira saudável, a gente passa a ter prazer também naquele ato e come com a consciência mais tranquila, né? Tô comendo, mas tô comendo uma coisa boa. Por isso que o Vida e Saúde traz para você receitas. No nosso blog tem hoje, o programa de hoje não vai ter receita, mas no nosso blog tem várias receitas com opções que você pode substituir o alimento mais calórico de maneira tranquila. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua conversando sobre este assunto, sobre a alimentação saudável e a gente vai aprender a montar uma dieta equilibrada. Não sai daí que a gente já volta.